você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Isso aqui já vem para a tela. Uma notícia publicada nos últimos dias pela Malu Gaspar, no Globo. E eu não vou fazer, obviamente, você ler Malu Gaspar, porque eu tenho pena de você. Então eu reproduzi a notícia aqui no meu site, no Paulo Figueiredo Show. Aliás, todas as notícias, ou quase todas as notícias que importam, não só do Brasil como do mundo, estão lá de graça para você, sem propaganda, sem cadastro. Entra no site www.paulofigueiredoshow.com, salva nos seus favoritos e entra lá todo dia para se atualizar o que está acontecendo. Se você se cadastrar no final do dia, você vai receber um e-mail das notícias mais lidas do dia. É bom para quem não tem tempo de se atualizar, enfim. Mas a notícia da Malu Gaspar, vamos ler aqui com vocês. O Globo, articulação que convenceu Alexandre de Moraes a soltar coronel assessor de Bolsonaro. Essa notícia é absolutamente assim, de cair da bunda, tá? Absolutamente chocante. A manchete é: a articulação convenceu Alexandre de Moraes a soltar coronel assessor de Bolsonaro. E, acima de tudo, eu tenho que dizer para vocês por que a Malu Gaspar importa. Né? Pô, Paulo, você não acredita na imprensa, vai acreditar no que a Malu Gaspar está dizendo no Globo? A Malu Gaspar é muito próxima do Alexandre. Muitas das coisas que eu sabia que iam acontecer nos inquéritos e etc., era lendo as entrelinhas do que era vazado pelo Alexandre, pelo gabinete, ou por quem quer que seja, a Polícia Federal, etc., as pessoas ali que estão no entorno, nos inquéritos presididos e comandados pelo Alexandre. Então ela tem informação. Ela é usada, inclusive, por esses caras para mandar recados públicos. Então você vê aqui, ó, Marcelo Câmara foi preso em fevereiro durante a operação da PF, que mirou suspeitos em envolvimento em trama golpista. Uma articulação de bastidores que durou semanas teve papel fundamental na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de soltar o coronel Marcelo Câmara, assessor de Jair Bolsonaro, investigado no inquérito sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Atos golpistas, segundo a Malu Gaspar. Fontes envolvidas nas conversas contaram que o lobby teve participação do governador de São Paulo. Olha, reparem esse parágrafo. Fontes envolvidas nas conversas, então ela está falando de pessoas de dentro que estão vazando informação, e aí não é problema dela. Vazamento de informação não é problema do jornalista. Vazamento de informação é problema do poder público. Contaram que o lobby teve a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do ex-presidente Michel Temer e do comandante do Exército, Tomás Paiva. O que diabos estão fazendo unidos Michel Temer, Tarcísio e Tomás Paiva, meu Deus do céu? O mesmo Tomás Paiva, que eu estou dizendo aqui em exclusividade, que na sexta-feira, digo até o horário, acho que por volta de 2 horas da tarde, estava se encontrando com a jornalista Miriam Leitão. O mesmo Tomás Paiva que recebe o Alexandre na casa dele. O que está acontecendo, gente? Quem são essas pessoas? Que trama é essa? Os três, em momentos diferentes e cada um à sua maneira, procuraram convencer Moraes de que manter a prisão preventiva de Câmara é um exagero e que o ministro precisava começar a, abre aspas, calibrar as suas decisões para diminuir os ataques a ele mesmo e ao Supremo por parte da extrema-direita. Que aí seria eu, seria o Congresso dos Estados Unidos, seria o Elon Musk, seria o Comitê de Direitos Humanos ou o Comitê de Relações Internacionais. Então a temperatura subiu para você, pô, por que em vez de apoiar a pressão para o ministro realmente
fazer o que tem que fazer, encerrar os inquéritos, para que ele sofra as consequências jurídicas dos abusos de autoridade que ele cometeu. É a turma que senta no Roda Viva e fala assim: não, sou contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Impeachment não é a solução. Essa é a turma. Nessas conversas, eles argumentavam que o longo período de prisão preventiva sem a condenação e sem denúncia formal dava argumento à narrativa bolsonarista de perseguição. Não é que era uma perseguição política, era que dava argumentos à narrativa. Ora, dá argumentos à narrativa porque essa é a realidade. Só por isso. Só pelo simples fato de ser a verdade. Aí entra o outro. A mesma pessoa que tem interlocutores com... diz que tem interlocutores com Tarcísio. Aqui eu já não tenho certeza. De acordo com interlocutores do Tarcísio, a soltura de Câmara entrou no pacote que envolve a absolvição do senador Jorge Seife no processo do TSE. Em troca, o governador descartou nomear um desafeto de Moraes para comandar a Procuradoria-Geral do Estado e colocou no posto um procurador aprovado pelo ministro. E eu tinha ouvido exatamente essa história já de bastidores. Eu tinha ouvido exatamente a mesma história. Então aqui cometem crime o ministro Alexandre de Moraes e crime o ministro o governador Tarcísio. Ora, por quê? O primeiro faz os seus julgamentos não com base no Código de Processo Penal e no Código Penal, com base em quem é nomeado no gabinete, num cargo no governo de São Paulo. E na própria conveniência pessoal de imagem pública. Ora, isso é flagrantemente criminoso. Mas também e é dito no jornal como se não fosse nada demais. Como se tipo, tá tudo bem. Agora, também, o governador de São Paulo, se a notícia for verdadeira, e o governador tem que se explicar aqui, está nomeando o procurador com base em acordo político. Ou seja, a Procuradoria do Estado de São Paulo foi tomada como refém. O que é isso, meu Deus do céu? Não é possível que isso seja dito com o ar de normalidade. Tá tudo certo, um ar de normalidade. Não tem aqui. E eu já falei aqui, por mais que eu tenha críticas a essa forma como o governador Tarcísio age, eu tenho enormes elogios a ele, a gestão dele, etc, etc. Eu não creio que ele seja má pessoa. Mas não dá para normalizar o não normalizado. Ora, até outro dia, até eu esqueci o nome daquele cara, o comunista lá, o comunista da Globo News. Todos são comunistas na Globo News. Mas o Otávio Guedes estava dizendo no caso do TSE, onde o Alexandre reteve até agora, não foi absolvido, o senador Jorge Seife, justamente para manter a espada de Damocles na cabeça do cara, né? Segura por um fio de cabelo. O Otávio Guedes disse, não, assim fica aparecendo até que o TSE é um órgão político, um tribunal político. Ah, é mesmo? É? Jura, Otávio Guedes? A Malu Gaspar nem se choca. Para ela, tá tudo certo aqui. Ela diz aqui, o lobby pró-Câmara entrou em ação a partir do momento em que Moraes aceitou marcar uma audiência com o advogado do coronel. Em meados de abril, o gabinete do magistrado marcou um horário para a semana passada, ou seja, 30 dias depois, no Salão Branco do Supremo. Naquele momento, não tinha acontecido ainda a polêmica pública de Moraes com o dono do X no Twitter em razão de suas decisões, babá. Também não tinha acontecido a viagem dos ministros do Supremo para participar de um evento com a empresa privada em Londres, que teve má repercussão. Nesse meio tempo, houve também o lobby de senadores pela absolvição de Seife. E, claro, houve Congresso dos Estados Unidos, uma pressão que está em curso, um aumento da pressão internacional. Eu vou cometer aqui a inconfidência. Hoje, a gente tem reunião na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Posso falar aqui para vocês. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sabe aquela órgão da OEA que ficou anos sem ouvir a gente?
no mesmo dia que a gente fez a audiência nos Estados Unidos dentro do Congresso. A audiência terminou às 1 da tarde, às 2 da tarde a Comissão Interamericana me mandou um e-mail pedindo uma reunião. E quem sabe, nós hoje estaremos lá, vários deputados e senadores, quem sabe nós não consigamos, e Michael Schellenberger vai estar lá também, quem sabe nós não consigamos uma posição, uma mudança de posição da comissão. Mas esse faz parte do aumento da pressão. Depois leiam a notícia aqui no site inteiro, porque vale a pena. Agora, o que me espanta na notícia é que é um crime que devia levar todo mundo em cana, todos os envolvidos, sendo tratado com a maior naturalidade. Ninguém vai ser investigado, não. Um faz a sentença com base na pressão do Elon Musk, a conveniência da nomeação do procurador, e a vida das pessoas é colocada em risco. E essa reforça a ideia que existe um acordo. Agora, esse acordo contempla os presos políticos, os velhinhos presos no 8 de janeiro? Esse acordo contempla o Felipe Martins? Esse acordo contempla todos aqueles que tiveram suas vidas arruinadas? Esse acordo contempla a restituição da liberdade de expressão no Brasil? Esse acordo contempla que menos de 60% dos brasileiros parem de ter medo de expressar as suas opiniões? Esse acordo contempla que o candidato mais relevante para a maioria dos brasileiros volte a ser elegível? Ou não? Que acordo é esse? Esse acordo contempla justiça àqueles que abusaram das suas autoridades, ou da sua autoridade? Quem endossou esse acordo? É o mesmo grupo que financia Estadão. É o mesmo grupo que se encontra em jantares de gente bonita. Agora, você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show, as mais de 17 mil pessoas estão assistindo o Paulo Figueiredo Show agora. Você que está em casa, responda aqui no chat para mim, por favor. Você endossou esse acordo? E o pior de tudo é que quem possibilita esses acordos, nem sempre eles percebem isso, mas quem possibilita um troço desse é, como diz a própria reportagem, a pressão internacional. Então a gente faz a pressão internacional para esses pilantras irem lá e fazerem acordos que beneficiam a eles apenas. E eu fico muito feliz que contemple o senador Jorge Seife. Só que a verdade é que o senador Jorge Seife não deveria estar sendo julgado por nada. Estão caçando prova para ver se arruma alguma coisa contra ele. Isso não é acordo, pô. Isso é negociação à lá Bolsonaro, à lá cartinha de pedido de desculpa, que mantém a gente exatamente na mesma merda que a gente tá. Enquanto isso, os caras param um pouquinho, fazem um pequeno recuo estratégico e depois avançam de novo. E a imprensa, essa turma que financia o Estadão, etc., tá todo mundo procurando uma direita democrática ou um centro democrático, né? Diz aí um certo governador que o Xandão a gente não vence, mas se une a ele. Se une deve ser deixar ele nomear o procurador do Estado, né? O Xandão nomeando o procurador do Estado de São Paulo. Eu não vou achar isso normal. Não vou conseguir achar isso normal. E a mídia, essa que deu uma mudada de tom e está procurando uma composição, a mídia que é financiada por esses que compram debênture do Estadão, ela tá louca, né? Percebendo que o governo Lula é um desastre, tá percebendo que supostamente, se as coisas se mantiverem como estão, o Bolsonaro tá fora da jogada, tá inelegível, e quem sabe agora eles consigam emplacar o centro democrático. Lembra a terceira via? Aqueles caras que não tinham voto nenhum? Ou então, algum dos caras da direita que aceitem o jogo deles, do mercado financeiro, Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema. Qual desses é palatável?
né? É um bom momento para eles trazerem de volta o Teatro das Tesouras. Cria o PT como antagonista, e cria um oposto e faz o Teatro das Tesouras o tempo inteiro. Todo mundo contra o PT. Né? Se o Bolsonaro não é candidato e lançam o Tarcísio como candidato em 2026, eu tenho que votar no Tarcísio, o que eu vou fazer? Ou não? Porque tem um problema. Faltou combinarem com o povo. O povo está fora desse acordão. E o que o povo brasileiro pensa? Eu vou abrir aqui um documento que eu recebi de um instituto que eu gosto muito, que é o IBESP.